Olha, se você acompanha o nosso conteúdo e outros conteúdos que abordam empreendedorismo aqui no YouTube ou em qualquer outro canal da internet, você provavelmente está buscando ser uma pessoa bem-sucedida, você provavelmente estuda pessoas que você admira e que são bem-sucedidas, que você procura se espelhar, mas existem alguns hábitos, algumas crenças que essas pessoas bem-sucedidas compartilham, praticam no dia a dia e que você pode espelhar, que com certeza vão facilitar, encurtar a tua trajetória para ser uma pessoa mais bem-sucedida. E eu trouxe para vocês os que eu considero os seis hábitos que eu considero mais importantes. Para você que ainda não me conhece, eu sou Bruno de Oliveira, sou CEO e fundador do E-Commerce na Prática, a maior escola online de vendas pela internet, de e-commerce do Brasil. Se você ainda não conhece o nosso canal, todos os dias tem vídeos novos que te ajudam a ganhar mais dinheiro, a ser mais bem-sucedido, a prosperar o teu negócio, a vender mais pela internet. Então, assina o nosso canal, assim você não perde nenhum conteúdo. E vamos lá, vamos para os 6 hábitos. Vamos lá, 6 hábitos eu coloquei aqui numa listinha, tá? Por isso que eu vou dar uma consultada no papel de vez em quando, porque eu quero falar eles na ordem. Primeiro hábito é o seguinte: tudo na nossa vida acontece com um propósito e existe alguma coisa positiva que a gente consegue tirar daquilo ali. É muito normal você ver nas pessoas que não são bem-sucedidas, elas fazerem alguma coisa que não necessariamente traz o resultado que ela queria, que ela esperava, e aquilo ali gera um trauma, vira um limitador que faz ela nunca mais ter aquele tipo de experiência. Só que uma pessoa bem-sucedida, ela olha isso de uma forma diferente. Cara, se eu queria realizar isso, se eu queria montar um negócio, se eu queria fazer um investimento, se eu queria fazer uma viagem e de alguma forma isso não deu certo, não é possível, tem alguma coisa positiva, tem algum aprendizado, e essas são as coisas positivas geralmente. Quais os aprendizados que você tira dessa história? Tem algum aprendizado que eu posso tirar disso, e isso vai me tornar mais capaz, vai me tornar mais inteligente, vai me tornar mais preparado, vai me tornar mais rico para poder absorver novas experiências, para poder evoluir, para me tornar mais capacitado para a próxima vez que eu me ver diante de uma situação como essa. Então, procure daqui para frente encarar todos os acontecimentos da sua vida como algo positivo. Eu sei que tem alguns que parece ser impossível a gente tirar algo positivo, né? Isso acontece comigo, acontece com você também, né? Isso infelizmente acontece, mas a gente precisa às vezes deixar a poeira baixar para tentar encontrar algo que às vezes não seja necessariamente positivo, mas que faça a gente aprender alguma coisa. E quando a gente está aprendendo alguma coisa, mesmo que aquela situação seja tão complexa que a gente não consiga ver nada positivo nela, só em a gente estar aprendendo, pode ter certeza que involuntariamente isso já está sendo um pouco positivo para a gente, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, você precisa assumir responsabilidades. Você nunca vai ver alguém bem-sucedido transferindo responsabilidades para outras pessoas. Ah, minha empresa fechou porque o governo tal fez tal coisa. Ah, minha empresa fechou porque não sei quem aumentou o preço dos produtos. Ou porque o meu concorrente baixou o preço dos produtos. Ah, minha empresa quebrou porque os meus colaboradores não estavam comprometidos. Ah, minha empresa quebrou porque o Brasil é um lugar muito difícil. Você nunca vai ver um cara como, por exemplo, Abílio Diniz, Flávio Augusto, Jorge Paulo Lema, ninguém bem-sucedido falando esse tipo de coisa. Isso não existe. Quando uma coisa não dá certo, você tem que pensar em uma coisa. Lembra do primeiro princípio, né? Tem algo positivo que pode ser tirado dali. Então não existe o errado, não existe o fracasso, não existe o não der certo. Existe resultado. O que eu tiro de positivo daquilo ali? Agora, é fato. Se o resultado não foi aquele que eu esperava, eu preciso assumir a responsabilidade por causa disso. Afinal, eu decidi fazer aquilo. Olha, não foi esperado o resultado, esse resultado aqui não é o que eu queria e a culpa é minha, cara. Eu preciso aprender mais, eu não estava preparado, eu não investi o suficiente, eu não me comprometi o suficiente. Pô, o problema foi da equipe? O problema é meu. Eu selecionei errado, eu treinei errado, eu contratei errado. Então, a responsabilidade é sempre sua. Se você fizer isso, você nunca vai estar culpando ninguém e você vai estar com as rédeas na mão para poder evoluir. Se a responsabilidade é sua, é muito fácil você corrigir e você evoluir, você já dá o próximo passo. Terceiro ponto. Eu não preciso ser o melhor especialista do mundo em uma pequena tarefa. Tá? Pelo contrário, a gente está caminhando hoje
para um momento de generalização e menos especialização. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, para 20, 30 anos atrás, olhar para os nossos pais, né? E a época deles é a época onde o especialista ele era muito valorizado. Cara, fulano de tal é especialista em martelar um prego na parede. Esse cara é incrível, cara. É o melhor martelador de pregos na parede que existe. Mas olhando o contexto geral, por exemplo, de uma obra, quanto que vale um martelador de prego? Né? Ele vale mais que o engenheiro que está cuidando da obra inteira? Ele vale mais que o arquiteto que fez aquele projeto e definiu que precisaria de um prego ser martelado ali? Provavelmente não. Né? Então, ser especialista em uma pequena coisa não é o que vai te trazer bem-sucedido. Obviamente, existem exceções a essa regra. Né? Vamos supor que você seja um grande profissional, um grande esportista, por exemplo. Você precisa ser, obviamente, o maior especialista do mundo naquela área ali que você faz. Se você é um tenista, você tem que ser o maior especialista em tênis do mundo. Se você é um jogador de futebol, você tem que ser o maior especialista, pelo menos ali no ataque, na defesa, em algum lugar que você joga do mundo, porque isso vai fazer diferença para o teu negócio. Mas são exceções à regra, são pontos fora da curva que a gente não precisa alinhar. Vamos supor que um empreendedor, né, ele acredita, não, eu sou um empreendedor, então eu tenho que ser um especialista em administrar empresas. Eu tenho que ser um administrador de empresas. Mas se fosse assim, todo grande empreendedor seria administrador de empresas. Eu, particularmente, não conheço nenhum amigo empreendedor que se formou em administração de empresa. Pelo contrário, a maioria dos empreendedores geralmente não tem faculdade e quando tem, são formados em engenharia, em algo que não tem nada a ver com empreendedorismo. Tá? Então, não procure pela especialização, não procure pela perfeição, procure pela generalização. Vale muito mais você entender um pouco de cada coisa e conseguir enxergar um contexto geral, uma visão geral daquele negócio, do que ser especialista em apenas uma coisa. 4. Pessoas são o seu maior recurso. Você não vai conseguir ser uma pessoa extremamente bem-sucedida sozinho, né? Sem ter ninguém à sua volta, sem ter ninguém te ajudando. Mesmo os pontos fora da curva que eu falei no ponto passado, Lewis Hamilton, por exemplo, na Fórmula 1, ele conseguiria ser um pentacampeão mundial sem ninguém na equipe, só ele dentro do carro? Provavelmente o carro não ia nem sair do lugar. Quando ele parasse no pit stop, ele ia ter que descer do carro para poder trocar os pneus e não ia dar certo esse negócio. Ele precisa de um time por trás. Todas as pessoas bem-sucedidas do mundo precisam de valorizar as pessoas que estão em volta delas. Então, esse é um ponto importante. 5. Trabalhar é se divertir. Né? Quando a gente está falando de ser bem-sucedido, dá para você ser bem-sucedido de várias formas. Aqui eu estou falando basicamente ser bem-sucedido na vida, nos negócios e financeiramente falando, né? E para isso a gente tem que envolver o trabalho. E você não vai conseguir ser bem-sucedido se você odiar o que você faz, ou se você fizer algo que você odeia. Não dá. Eu não sou contra, eu não sou a favor daquele clichê que você tem que fazer o que você ama. Ah, cara, não. Se você ama pintar parede, cara, seja um pintor. Se você ama varrer a rua, seja um gari. Não que seja um problema ser pintor ou ser gari, não é essa a história. O ponto é que eu não acho isso certo. Né? Eu não acho certo você ficar se prendendo a esse clichê de fazer o que ama. Não, eu acho que você consegue gostar do que você faz, você consegue aprender a amar, a gostar do que você faz, se você tiver um propósito naquilo ali, se você conseguir enxergar algo maior por trás daquilo ali. Então esse é o meu ponto. Provavelmente você deve imaginar que eu não nasci uma pessoa apaixonada por cartuchos de impressora, né? E trabalhei mais de 15 anos gostando muito disso. Aprendi a gostar muito disso. Então, esse é um ponto importante. 6. Não existe sucesso duradouro sem comprometimento. Quem tem sucesso não trabalha muito, não se dedica muito e só usufrui daquilo ali. Na realidade, quando você encontra esse tipo de pessoa bem-sucedida, você está enxergando uma pessoa que já trilhou toda aquela jornada para poder construir um patrimônio que hoje essa pessoa é totalmente financeiramente independente e ela tem liberdade para fazer o que ela quer a hora que ela quiser hoje em dia, que ela tem uma engrenagem girando. Quando ela estava no momento de construção do patrimônio, no momento de construção dessa história, provavelmente era muito diferente, ela trabalhava aí 12, 15 horas por dia. Você deve conhecer, por exemplo, o Jack Ma. Jack Ma, fundador do Alibaba, né? O Jack Ma sempre pregou que a jornada de trabalho de qualquer profissional ela deveria ter de 12 a 14 horas por dia.
Porque ele aqui trabalhar no mínimo aquilo ali por dia, 7 dias por semana, era totalmente normal. Ele passou décadas fazendo isso, porque não existia uma outra opção para ele. Só que hoje ele já se encontra na posição de um dos homens mais ricos do mundo, tem uma das empresas mais valiosas do mundo e ele tem algumas liberdades, né? Ele se dá algumas liberdades que ele não se dava antes. E recentemente ele deu uma entrevista em que ele enxerga hoje como o melhor cenário trabalhar 12 horas por semana ao invés de 12 horas por dia, né? E aí virou um paradoxo. E aí ele falou isso. Cara, naquela época eu precisava trabalhar 12, 14 horas por dia. Eu acho que todo mundo na vida precisa desse momento se quer ser bem sucedido, mas vai chegar lá na frente que você vai ver que manter esse ritmo insano, ele não é tão necessário mais, porque você tem uma engrenagem, você construiu um ativo que está trabalhando para você. 6 crenças, 6 hábitos que podem te fazer uma pessoa extremamente bem-sucedida, uma pessoa extremamente rica. E se você curtiu, se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Eu tenho certeza que a gente vai bater um papo muito interessante sobre isso. Pega o link desse vídeo, clica em compartilhar, joga nos grupos de WhatsApp. Tenho certeza que vai ajudar os teus amigos, vai ajudar a tua família a pensar como uma pessoa bem-sucedida, para minar aqueles pensamentos que te fazem mais pobre e menos sucedido, né? Então, se você convive com pessoas que você gostaria de mudar o mindset delas, pega esse vídeo e compartilha com elas. Fala, cara, assiste esse vídeo. Assiste esse vídeo que eu tenho certeza que vai mudar um pouco a tua cabeça, vai dar uma chacoalhada nas suas ideias. E aí, você vai estar convivendo com pessoas com uma mentalidade mais parecida com a sua. Isso vai ser muito legal. Bom, eu sou o Bruno de Oliveira, fundador do E-Commerce na Prática, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, você está perdendo tempo. Todos os dias tem vídeos novos aqui sobre como alavancar os seus negócios, como ganhar mais dinheiro, como ser mais bem-sucedido. Assina o canal e ativa as notificações que o YouTube sempre te avisa quando tiver um novo vídeo. A gente vai se ver em um próximo vídeo.